Então vamos lá, pessoal, essa é a segunda aula do ANSYS e a gente vai continuar mostrando alguns tutoriais. Então hoje a gente vai fazer uma simulação 1D de uma treliça, vai fazer uma simulação usando o elemento 1D, né, para fazer a simulação de uma treliça. Então esse elemento 1D ele pode ter tanto carregamento axial quanto flexão, para esse caso que a gente vai estudar. E o que vai ser diferente do que a gente tinha visto antes é que a gente vai usar um modelo não linear. Vamos começar aqui fazendo de novo dessa nossa parte estrutural. E aí, começando pelas propriedades, né? Como a gente tinha visto antes, vou seguir a mesma sequência. O que eu vou fazer agora é usar um material que já tem na biblioteca do próprio ANSYS. Então, a gente vem aqui para ver a biblioteca dele. A gente vai procurar aqui materiais não lineares. Então, eu vou usar o aço estrutural, aqui, da mesma forma que antes, só que agora ele é não linear. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que além das propriedades elásticas, né, elásticas, as mesmas que a gente tinha visto antes, coeficiente de Poisson, modo de elasticidade, ele tem um modelo bilinear com endurecimento isotrópico. Então, o que isso quer dizer? Ele define aqui a resistência ao escoamento de 250 megapascal, e o módulo tangente de 1,45 GB. Então, se a gente clica aqui para ver, ó, fala que essa aqui é a curva de tensão de formação do material. E o que quer dizer esse endurecimento isotrópico? Porque, se vocês forem olhar lá na hora de definir a plasticidade, você tem basicamente dois tipos, né? Pode ser o endurecimento isotrópico ou cinemático. Então, se você carrega um material, supondo que seja carregamento trativo, passou da resistência de escoamento, se você descarregar ele, né, para tensão nula, quando você carregar de novo, ele vai ter um novo limite de uma nova resistência de escoamento, não vai ser mais a mesma resistência de escoamento do material virgem. Então, supondo que inicialmente aí era 250 megapascal, né, desse exemplo. Então, você carrega, quando você carrega até 300 megapascal, você vai carregar até 250 vai elástico, 250 até 300 vai ser plástico. Então, já vai estar nessa parte aqui da curva. E aí, quando você descarrega ele para o zero, quando você carregar de novo, ele só vai escoar quando chegar em 300 megapascal. Então, até aí os dois modelos são iguais. A diferença do isotrópico para o cinemático é o seguinte, que o isotrópico, se antes o escoamento era de 250 megapascal, esse material é simétrico, é a mesma resistência de escoamento tanto para tração quanto para compressão. Então, se antes ele escoava com 250 megapascal, se fosse trativo, compressivo, agora, quando você carrega ele de novo, a nova resistência de escoamento vai ser, quando você carrega até 300 megapascal, quando você descarrega, você carrega ele de novo elástico até 300 megapascal. Para esse modelo isotrópico, a resistência de escoamento dele, por mais que esse carregamento seja compressivo, né, supondo até 300 megapascal, quando você descarrega ele, depois começa a aplicar um carregamento compressivo, ele só vai escoar de novo quando for 300 megapascal. Então, isso quer dizer que, como se toda a resistência de escoamento, como se fosse uma região que aumentasse o mesmo tamanho para tração e compressão, independente de como você está carregando. Para o modelo de endurecimento cinemático, que é o outro, o que ele faz, ele considera que como se essa variação da resistência de escoamento à tração e à compressão se mantivesse fixa. Então, por exemplo, para esse caso, o modelo de endurecimento isotrópico, ele saiu antes, ele variava de mais 250 menos 250, se carregou até 300, ele varia de mais 300 megapascal até menos 300 megapascal. Para o endurecimento cinemático, é como se a diferença da resistência à tração e à compressão se mantivesse ali 500 megapascal, que é de 250 menos 250, que seria o material virgem. E depois você carrega ele até 300, e aí ele vai escoar de novo, escoar para a compressão agora, a resistência de escoamento dele, a compressão, ao invés de ser 250, vai ser 200 megapascal. Então, essa diferença se mantém de 500 megapascal. Então, essa é basicamente a diferença dos modelos de endurecimento
isotrópico e cinemático, né, só para dar uma visão geral, mas aqui ele define para a gente esse aço estrutural como se fosse um endurecimento isotrópico. Então, vamos acrescentar ele lá, a gente só precisa vir aqui e pronto, coloco mais aqui. E aí, quando a gente volta para lá, ó, vendo, ele já está aqui. Aí é só na hora da gente definir, a gente colocar que a gente quer esse modelo não linear. Agora vamos para a nossa geometria. De novo, eu vou usar vou clicar com o botão direito para usar o Design Model. Para esse exemplo, eu vou manter aqui as unidades em metro, né? Vai ser um pouquinho mais fácil para a gente trabalhar. Então, vou clicar aqui. E ao invés de eu desenhar a minha treliça, eu vou botar só os pontos e depois eu mando ele fazer um corpo unindo esses pontos. Então, só a gente vir aqui, ó, no Create, criar um ponto novo aqui. E ao invés de ser um arquivo externo, eu vou colocar que eu quero aqui, vou dar um input manual. Então, o primeiro ponto vai ser no 000, aqui na origem, mandar gerar, vou criar aqui o segundo ponto, manual, a diferença é que o X vai ser no 2 agora, mandar ele gerar. O outro aqui, o X vai ser no -2. E por último, vai ser aqui no Y. 2. Então, eu vou fazer aqui como se fosse uma treliça aqui, relativamente simples, né? Só com três partes. Então, eu venho aqui no Concept e seleciono aqui, ó, linhas a partir dos pontos. Então, agora eu preciso selecionar os pontos. O primeiro que eu vou selecionar vai ser esse corpo aqui. Pronto. E mando ele gerar. Tem que tomar cuidado que toda vez tem que mandar ele gerar. Venho aqui de novo, linha a partir dos pontos, seleciono agora esses dois. E agora o último, a última parte da nossa treliça, né? Venho aqui, pronto, seleciono e mando gerar. Então, esse aqui é o nosso corpo, certo? Essa nossa treliça, né, de três barras. Então, repare que aqui a gente ainda não criou a seção transversal ainda, né? Então, eu vou usar aquela ferramenta que a gente tinha usado antes também para criar a seção transversal, aqui agora eu vou colocar circular, só para ficar diferente. E vou deixar aqui de 10 milímetros mesmo. Eu venho aqui no meu corpo e atribuo a seção transversal que a gente definiu. Pronto. Então, agora a nossa primeira parte, né, que seria para criar essa geometria, já está toda feita. Vamos olhar agora para o modelo. Vamos ver agora a parte do modelo. Aqui no modelo nós vamos fazer o mesmo passo a passo, né, que nós fizemos na primeira aula do ANSI. Vamos seguir aqui o que ele indica para a gente. Então, o corpo está aqui, né, não dá para ver tão bem ainda. É só uma linha, né? E vamos olhar aqui o material. Então, primeira coisa, selecionar esse corpo. Em vez de ser o aço padrão normal, né, o aço estrutural normal, eu vou colocar aqui o não linear, para ele poder ter esse efeito da plasticidade. Vamos gerar a malha. Eu vou colocar aqui primeiro o elemento quadrático, depois eu vou usar aquela opção de definir um número de divisões. Então, vou selecionar aqui. Aqui eu vou selecionar um de cada vez para aplicar. Da mesma forma, ao invés de usar o tamanho do elemento, da mesma forma que nós fizemos na outra vez, eu vou usar um número de divisões. Então, eu vou colocar 10 divisões para cada um deles. Vou aqui duplicar esse. Pronto. Vou selecionar esse corpo. Vou duplicar de novo. E vou selecionar esse outro. Eu vou primeiro usar essa malha inicial, né, com 10 divisões em cada uma dessas barras.
e aí a gente verifica a convergência dela, pelo menos uma análise preliminar da convergência dela, né, de acordo com o resultado. Vamos fazer gerar a nossa malha, e lembrando que eu botei o elemento quadrático. Pronto, agora dá para ver um pouco melhor esse nosso corpo. Aqui na solução, eu já vou habilitar aqui, né, esse Ping Section Results. Pronto. Vamos aplicar agora o nosso carregamento, as nossas condições de contorno, o nosso carregamento. Então, eu quero avaliar duas condições diferentes. A primeira condição, eu vou colocar como se esses 3 pontos da base fossem fixos. Tá, selecionar o ponto só, pronto. E vou aplicar uma força na horizontal. Então, venho aqui, quero selecionar uma força nesse nó aqui de cima. E aqui, de novo, eu não vou usar o vetor, prefiro colocar as componentes. Então, eu vou colocar aqui a força de 10 kN. No resultado, eu vou pedir a deformação total, deformação, e lembrando de novo que essa deformação é mais ou menos parecida com a condição deformada, né? Seria algo próximo do deslocamento, né? Aquela deformação da relação construtiva, que é o strain. Vou colocar a deformação total. E eu vou pedir para ver a tensão equivalente de MIDS, e eu vou pedir saídas diferentes. Uma eu quero do conjunto inteiro, depois eu peço uma para cada barra. Então, aqui na primeira, eu vou selecionar só essa parte, que seria a primeira barra, e aqui eu posso duplicar ele sem resultado, venho aqui e seleciono as outras. A segunda e a terceira. E vamos resolver para ver o quanto que vai dar isso. Pronto, agora ele já rodou e nós temos o nosso resultado. Então, aqui está aquele que mostra tudo. Aqui está o que seria esse deslocamento, né? Então, vou colocar aqui na escala real, então praticamente não tem diferença. A tensão equivalente de MIDS, se a gente olhar aqui no conjunto inteiro, o que está acontecendo? Ela está praticamente constante nesses elementos, né? Então estão funcionando como se fosse uma barra, não tem muita flexão. Aí reparem que esse ponto aqui, que ele está dando zero, seria esse ponto aqui de cima, que é uma interseção entre eles, então ele acaba pegando aqui dessa barra que está na vertical, né? Mas aqui dessa barra que está inclinada é praticamente constante, né? Não muda nada. Então esse aqui está praticamente zero nela inteira, esse aqui por volta de 22 megapascal. Então eu vou aumentar mais um pouco para poder passar do valor da resistência ao escoamento. Então, vou colocar aqui, ao invés de 10, vou colocar 150 kN. Aqui agora nós podemos ver a condição dele deformada de novo. Vamos olhar aqui para a tensão, pronto. E agora já começa, isso aqui está na escala real, né? Então ele está mostrando aqui o indeformado, né? Escala real, a gente começa a ver que já tem um valor bem alto da tensão. Então, lembrando que aqui a gente está fazendo... É como se o material fosse não linear, né? Considerando essa plasticidade dele. Então, o que ele está falando para a gente aqui é o seguinte: esses dois aqui estão escoando, e aí nessa condição de estar engastado, eles trabalham como se fosse uma barra mesmo, só carregamento axial. E esse aqui do meio, apesar de ele estar bem pouco aqui em cima, a tensão está bem pouca, é como se ele começasse a ver um pouco de flexão, porque a gente botou ele engastado aqui. Então, a gente consegue ver a distribuição de tensão aqui. Vou colocar aqui só nele para a gente poder ver melhor. É bem próximo daquilo que a gente espera, né, de flexão, né? Seria a linha neutra, né, um lado
que está sendo comprimido, que está sendo tracionado, então seria bem próximo de uma viga engastada, né, com uma força na extremidade. Vamos refinar um pouco mais essa malha para ver o que acontece. Aqui está, a máxima está dando 339, né? Então vou pegar aqui todos eles, a gente estava colocando 10 divisões, vou colocar 100 divisões para testar. O elemento 1D não tem problema refinar muito a malha, que ele gera bem, ele consegue rodar bem rápido. Então, se nós olharmos aqui, praticamente não teve variação no valor da tensão, então aquela malha inicial já estava suficientemente boa, né, o que tudo indica. Então, vamos usar. Eu não vou entrar em mais detalhe nessa parte de convergência de malha, porque para esse nosso caso é mais simples, então a gente pode usar aquela outra malha com 10 divisões, só que ele vai funcionar bem. E eu queria mostrar o seguinte, repara que ele está escoando já, né? Então, para a gente poder ter uma ideia melhor do que acontece a partir de qual força ele começa a escoar, a gente pode vir aqui, ó, e dividir, aqui em vez dele ser um carregamento só, a gente dividir aqui em substeps. Então, vou colocar aqui, vou deixar 10 substeps e vou mandar ele resolver e a gente olha o resultado, como que vai ficar. Pronto, aqui a gente tem uma ideia um pouco melhor, então ele faz um videozinho aqui também, né, que pode mostrar como que está variando. Então, repara que se eu estiver aumentando o carregamento, ele praticamente, né, não dá para a gente perceber a diferença da condição deformada da indeformada, só em um determinado momento aqui, ó, e depois que tem o escoamento dessas duas barras, né, que o sistema perde boa parte da rigidez dele e fica mais claro da gente perceber isso. Então, uma outra coisa que eu coloquei a mais aqui é avaliar aqui como que está variando o deslocamento dessa extremidade, né, no ponto de aplicação da força. Então, a gente consegue ver aqui bem, está avaliando desse ponto só aqui de cima. Então, a gente consegue ver bem que ele está praticamente fixo. E aqui no momento que ele tem essa variação brusca, coincide com quando tem o escoamento total dessas barras que estão inclinadas aqui. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ele está me falando que foi aqui nesse sétimo substep, né? Se a gente olhar aqui o valor da tensão equivalente de Mises, se a gente olhar aqui nesse sétimo substep, é exatamente do sétimo para o oitavo, é exatamente quando ele tem o escoamento total da seção transversal, né? Que a gente tinha visto lá que para esse material a resistência de escoamento é de 250 megapascal. Então eu vou fazer o seguinte, além dessas duas divisões, eu vou criar um step a mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar ele até 150 e depois vou descarregar. Então, aqui, eu vou colocar aqui, ao invés de colocar 150, eu vou colocar logo 200. Vou colocar 200 e depois eu quero que ele descarregue. Vamos ver a deformação total, a condição deformada, né? A gente percebe que mesmo depois que a gente tira o carregamento, ele tem uma deformação residual. E isso é porque o que a gente tinha visto, como você plastificou a seção, vai ter uma deformação plástica ali, né, que mesmo você tirando o carregamento, ela não vai sumir. Se a gente avalia aqui como que está variando a tensão equivalente de Mises, a gente vê aqui que no último step aqui, não dá para ver muito essa diferença, né, por causa da escala. Então, aqui, antes ele já tinha chegado até 452. Então, aqui que está bem baixo, a gente não consegue perceber, mas a gente pode botar aqui para avaliar e olhar. Olha, a tensão equivalente de Mises está bem baixo para essas duas barras, mas na condição final, ela fica um pouco maior aqui nesse caso, porque agora ele já começou a escoar aqui também. Então, ou está quase escoando, né? Aqui está 247, né? Não está dando para ver tão bem. Mas, de qualquer forma, ele já teve uma
deformação plástica ali, que depois que você tira o carregamento, você não elimina completamente essa deformação. Então, vamos olhar agora para um outro caso, que é o seguinte. Isso foi a parte de análise de tensões, né? E agora a gente vai olhar, vai pegar isso, vai fazer uma pequena modificação para avaliar flambagem também usando o ONS. Então, a gente vai ver que não tem muita diferença. É até bem simples, só um plugin a mais e pode dar informações úteis para a gente. Ah, e aí, antes de tirar, então, eu vou só trocar aqui para a gente ver a diferença. Ao invés de ser suporte fixo, eu vou aqui colocar isso e vou colocar como se fosse apoio. Então, vou selecionar aqui os 3 nós de baixo. Pronto. Então, qual que é a diferença disso? Eu estou impedindo o deslocamento, né? Mas não estou impedindo a rotação. Então, ele é livre para rodar. Então, aí, de fato, ele não vai ter essa barra do meio aqui. A gente vai ver que depois ela vai funcionar. Ela não vai ter essa flexão, vai ter só todas as 3, na verdade. Não vai ter nenhuma tensão por causa de flexão, só vai ter carregamento axial. Se a gente resolver ele aqui agora, olhando aqui de novo, a gente pode perceber aquela ideia do deslocamento, né? Agora, tensão equivalente de Mises, certo? Aqui é como se fosse preso por pino, né? Nesses 3 de baixo aqui, nesses 3 pontos de baixo. Então, ela não vai ter nenhum encaixe ali, ela está livre para rodar. E se nós avaliarmos aqui agora, pronto, a tensão nessa barra, vendo, ela não tem mais aquela cara que a gente tinha visto antes de flexão, né? Com a linha neutra, mesmo se olhar aqui perto do apoio, porque ela não está mais engastada. Agora ela está presa como se fosse por um pino. E repare o seguinte, que agora, nesse caso, depois de ele escoar a seção transversal inteira dessas 2 barras, o que acontece é como se fosse um movimento de corpo rígido mesmo, não tem mais nenhuma rigidez do sistema, né? O sistema não oferece mais nenhuma restrição a esse movimento se as 2 barras ali estiverem totalmente plastificadas, né? As 2 barras estão inclinadas, e aquela barra do meio, como o carregamento é perpendicular, então ela só tem uma rotação, não oferece nenhuma restrição ali a mais, nenhuma rigidez adicional. Então, vamos olhar. E aí tomem cuidado mais uma vez, o que a gente tinha comentado antes, de pensar qual que é a condição de apoio que mais se aproxima do caso real. Então, aquilo se aproxima mais do que de um apoio que está impedindo só a translação, ou ele impede a rotação também. Então, é importante enfatizar isso, porque, de novo, na vida real não existe isso de um encaixe perfeito, então a gente tem que pensar, porque isso vai fazer muita diferença na nossa simulação. A gente está colocando que ele está impedindo ali qualquer movimento, todos os graus de liberdade estão restritos ali, que seria o caso do suporte fixo, ou se ele só está impedido de deslocar, mas pode rodar. Então, vamos fechar agora e vamos olhar para a parte de flambagem. Eu não vou pegar esse caso aqui, eu vou duplicar ele, porque a gente separou ele em 2 steps, né? E para flambagem a gente tem que ver no final é como se ele tivesse descarregado. Para flambagem a gente precisa ter esse carregamento inicial. Então eu vou duplicar, vou usar ele como base, só que vou voltar e vou colocar só um step. Para avaliar a parte de flambagem, a gente vem aqui em Eigenvalue Buckling. Então a gente não deve conseguir chegar a ver isso na parte teórica, mas para resolver esse problema de flambagem, é um problema de alto valor, alto vetor, né? Então, parecido, mais ou menos parecido com aquilo que a gente tinha visto para vibrações, né? Onde, quando a gente analisava vibração de sistemas discretos, uma hora a gente tinha que resolver esse problema de alto valor e esse alto vetor, onde os alto-valores eram as frequências naturais, os alto-vetores eram os modos naturais. Agora, para flambagem é parecido, né? Ele vai resolver um problema de alto-valor e alto-vetor, onde os alto-valores vão ser as cargas críticas de flambagem e os alto-vetores vão ser os modos de flambar. Então, é como que a estrutura vai ficar depois. Eu vou pegar aqui esse plugin, então,
e vou arrastar aqui até a solução, porque ele vai pegar a condição final dele para avaliar a flambagem. Pronto. Vou abrir aqui o nosso modelo para ajeitar. Repara que eu estou pegando aqui, como eu larguei aqui em cima da solução, ele está pegando o modelo, a geometria e as propriedades do material também. Então, está deixando claro isso aqui. E aí eu vou usar como base o que a gente tinha feito antes, né? Como eu tinha falado aqui, só que aqui agora eu vou definir que é um step só e não vou definir nenhum substep. Vou deixar aqui o programa controlar. A força, para facilitar um pouco, eu não vou colocar aqui esse dado de tabela, eu vou colocar constante, eu vou colocar aqui 1 kN. Vou pedir para ele resolver para mim essa parte estática, ele vai resolver da mesma forma que ele tinha feito antes. Né? Aqui a gente está colocando, está impedindo deslocamento, mas pode ter rotação, depois a gente faz para o outro caso. Então vamos avaliar aqui agora, esses resultados todos são os mesmos que a gente tinha visto antes, parecidos. Vamos olhar aqui agora para a parte de flambagem. Então, o primeiro é o seguinte, isso aqui a gente pode deixar do jeito que está, né? Ele pega a condição anterior. Agora que para análise, ele pede, você pode definir quantos modos de flambagem você quer achar. Normalmente a gente está mais interessado com o primeiro modo de flambagem, que seria a primeira carga crítica, mas é interessante a gente avaliar os outros também. Por exemplo, no caso clássico lá de flambagem de uma coluna, se tiver a flambagem de uma coluna, o primeiro modo de flambagem é como se ela ficasse uma meia onda. Né? Você pode colocar alguma restrição ali, e aí ela não vai flambar mais como uma meia onda, se tiver uma restrição ali no meio dela, e como se fosse uma onda completa. Então é interessante avaliar esses modos diferentes de flambagem, para a gente tentar entender o que pode acontecer com a estrutura, né? Quais são os possíveis modos de falha e como a gente pode prevenir essas falhas. Então, vou colocar aqui os 5 primeiros modos. E aí aqui tem isso aqui que ele fala de incluir o negativo. Eu não vou falar que não precisa. É só porque aí ele considera, por exemplo, a gente está colocando aqui a força na horizontal para a direita, negativo ele vai avaliar se fosse para a esquerda também, que seria o caso simétrico e não é interessante para a gente. Então, vou pegar só esses dois primeiros, só com os valores positivos. Aqui eu vou pedir para ver a deformação, condição deformada total, tá vendo? Ele fala aqui para o primeiro modo de flambagem, vou duplicar e vou pedir para o segundo. Terceiro. O quarto modo. E para o quinto modo de flambagem. Pronto. Vou pedir para ele resolver para a gente. E quais são os resultados? Então, a primeira coisa é o seguinte. Aqui ele fala, tá vendo? Um fator que você teria que multiplicar a sua carga. Então, para esse caso, está dando 2,4. Então, para ele flambar, eu teria que pegar essa força que eu apliquei para esse primeiro modo de flambagem e multiplicar ela por 2,4. Então, se era de 1 kN, acho que eu coloquei aqui, isso, 1 kN, seria 2,4 kN esse primeiro modo, assim por diante. E aqui repara que está normalizado, da mesma forma lá que para a vibração a gente precisava normalizar os autovetores, né? A gente normalizava com a matriz de massa, para esse caso, a flombagem está normalizando, considerando o módulo igual a 1. Então, aqui o segundo, 3,7, fator de multiplicação, o outro 3,8, 10 e 13. Então, vamos olhar aqui, eu vou pedir para ele exagerar um pouco, para poder ficar um pouco mais fácil da gente ver. Estão exagerados. E aí, se nós formos olhar, esse aqui fica claro para a gente qual é esse modo de flambagem. Lembrando que só pode flambar o que está em compressão, né? O que está em tração não vai flambar, então essa barra aqui não vai flambar nunca. Vai flambar, vai ser essa barra da direita aqui que está sendo comprimida, mas a gente só consegue visualizar bem para esse quinto modo e para esse segundo. Se nós olharmos aqui, o que acontece fica um pouco melhor da gente ver se a gente olhar uma outra vista. Então, ele está tendo uma flambagem fora do plano. A gente está fazendo um problema usando como se fosse um espaço tridimensional. Então, ele está tendo uma flambagem fora do plano.
Esse aqui no plano, esses outros são todos fora do plano. Então, são modos diferentes dele flombar. Eu vou aumentar um pouco mais a escala para ficar mais fácil da gente visualizar. Pronto. O primeiro, ele só, como só tivesse a flombagem aqui indo para Y. O segundo, além disso, tem essa curvatura aqui adicional, né? O terceiro é bem parecido com o primeiro, né? No quarto também. E o último, esse caso, que é uma flombagem no plano. Então, para ficar melhor a visualização, eu vou restringir aqui como se todo mundo tivesse restrito, colocar uma condição de deslocamento aqui a mais. E vou avaliar nesse plano só. Então, é como se todo mundo tivesse movimento, não pudesse ter deslocamento em Z. Vou pedir para ele resolver. Na parte de análise de tensões não vai fazer muita diferença, mas na parte de flombagem vai, e é o que a gente está interessado em avaliar, né? Só para ficar um pouco mais claro para a gente. Pronto. Aqui agora, tá vendo? Já pegou já só aquele que era flombagem no plano. O primeiro já foi para 3,7. O segundo, agora vou pedir aqui para ele botar a escala, aumentar só um pouco, para ficar mais fácil da gente visualizar. Pronto. O primeiro modo de flombagem, o segundo modo de flombagem, né, como se fosse uma onda, o terceiro, então repare que é só essa barra aqui que está flambando, porque é ela que está sob compressão. Pronto. E vamos comparar agora a diferença, que está dando 3,7. Se ele tiver com apoio só, esse caso que a gente fez, diferença disso para quando ele está engastado. Então, tirei o apoio e deixei como se estivesse fixo ali, né, restringindo o grau de liberdade total ali, restringindo todos os graus de liberdade ali naquele. Pronto, aqui, se antes lá era 3,7, agora aqui foi para 8,5 o primeiro modo, né? Esse fator de multiplicação do primeiro modo de flombagem. E por que isso muda? É porque a flombagem a gente pode entender como se fosse uma instabilidade ali da estrutura, e se você deixar ele fixo, você está deixando a estrutura mais rígida. Se você deixar como se fosse apoiado por um pino ali, né, que pode ter rotação, a estrutura está menos rígida, então ela tende a ter uma carga de flombagem menor. Então era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Então, é só seguir o mesmo procedimento e essas duas coisas, né? Então, os dois principais pontos foi a parte de análise de plasticidade e essa parte a mais de flombagem, que é bem simples da gente implementar e dá bastante informação para a gente. Um outro modo de falha da estrutura. Né? Quando a gente vai fazer um projeto, tem vários modos de falha que são concorrentes, a gente tem que avaliar, a estrutura não pode falhar de nenhuma forma. Então, a gente tem que avaliar todos os modos possíveis. Se fosse um carregamento cíclico, a gente teria que avaliar a fadiga e assim por diante. Então, hoje a gente viu essa parte de falha por plasticidade, né, que poderia ser o escoamento total, né, por colapso plástico da estrutura, e essa parte de falha por flombagem, que é uma instabilidade da estrutura. Então, é isso. Obrigado.